Olá, minha amiga da costura, tudo bem com você? Seja bem-vinda a essa videoaula. Na videoaula de hoje nós vamos aprender a confeccionar esses casaquinhos aqui para bebê, casaquinho pagão, que as alunas pedem bastante. A gente vai ter o passo a passo dele hoje nessa aula. E se você chegou aqui agora e ainda não me conhece, eu sou a Andréia Cristi da loja Cololo Baby. Já peço para você se inscrever no canal, deixar o seu joinha, compartilhar o vídeo, fazer o seu comentário, me conta de onde que você está me assistindo. Qualquer dúvida que você tiver durante a videoaula, pode comentar aqui que eu respondo todas as alunas. Aqui abaixo também eu vou deixar o link da modelagem, vou deixar o link do WhatsApp do ateliê para atender você no que você precisar também, pode chamar. E vou deixar o link do meu grupo do Face, Costurando com Andréia Cristi. O link do grupo é bem legal você clicar e participar do grupo, porque lá eu tiro dúvida das alunas, a gente troca fornecedores. Lá também no topo da página do grupo tem a seção arquivos, que você pode clicar e tem vários moldes gratuitos para você iniciar os seus trabalhos no seu ateliê e fazer da costura a sua fonte de renda. Então, ó, desce aqui abaixo, você vai ter todas as informações e todos os links necessários. Para confecção desse casaquinho aqui, eu usei dois acabamentos diferentes que você pode escolher qual que fica melhor aí para você confeccionar aí no seu ateliê. Você pode confeccionar utilizando overlock, industrial ou doméstica, pode também costurar na máquina doméstica, fazendo pontinho reto e acabamento em zigue-zague. É uma peça bem fácil, então aí você pode ter uma máquina de costura simples que você consegue fazer do mesmo jeito. Aqui eu fiz o acabamento de viés. O viés eu fiz com um aparelhinho, tem videoaula aqui no canal ensinando a utilizar o aparelho. O aparelho de viés que eu utilizei aqui é de 4,5, é o tamanho do aparelho. Esse aparelho de viés você pode colocar ele tanto na máquina industrial quanto na máquina doméstica, nas duas máquinas dá certo. Vou deixar o link aqui da aula também do aparelho de viés. Então aqui eu apliquei o acabamento com o aparelho de viés na máquina reta. Aqui, para quem não gosta de utilizar o viés, tem medo do aparelho de viés, eu indico você aprender a utilizar o aparelho de viés, porque você vai ver que o seu mundo muda depois que você aprende a usar o aparelhinho. Que depois que você aprende, pratica um pouquinho, pega o jeitinho, você vai ver que é muito fácil, que você faz acabamentos lindos com o aparelho de viés. Mas se você não tem e não quer utilizar, você pode fazer esse tipo de acabamento aqui, ó. Aqui eu cortei uma faixinha de ribana, né, uma faixinha de outra malha aqui, com 5 centímetros de largura, dobrei ele ao meio e costurei aqui em volta, ó, costurei na overlock, mas também nada impede que você faça uma costura na reta e depois venha aqui na beiradinha e passe um zigue-zague para dar acabamento, tá? Mesma coisa eu fiz aqui também, ó, peguei a mesma faixinha com 5 centímetros de largura, dobrei e fiz o punho do meu casaquinho, tá? Botãozinho tic-tac, tem aula aqui no canal também do alicate can, que é o alicate que eu utilizei para colocar o botãozinho. Então, você pode fazer aí nos dois formatos. Você também pode fazer com tecido plano, se você quiser. Não tem problema, pode fazer com tricoline também. Aqui eu fiz na malha. Essa daqui é uma malha canelada, vamos ver se eu consigo mostrar aqui o detalhezinho dela, ó. Vamos ver, tem uns risquinhos aqui, né? Essa é uma malha de algodão canelada. Essa daqui é uma malha trabalhada, né? Ela é uma malha com estampa de bolinha. Por dentro ela tem aqui um detalhezinho, né? Um listradinho. Os dois tecidos aqui que eu tô utilizando são do Totó Malhas, tá? Então agora a gente vai montar o molde, que é bem simples, e vai fazer a costura da peça. Depois dos acabamentos, você escolhe se você quer fazer no viés, se você quer fazer aqui no tecidinho dobrado, tá bom? Agora, vamos ao passo a passo da peça. Vamos iniciar conhecendo aqui a nossa apostila de referência para a videoaula de hoje. A apostila é essa daqui, casaquinho pagão. A modelagem ela vai do RN até o GG, é grade sobreposta. A impressão é bem simples, é só realizar em folha sulfite A4, que é a folha comum que a gente utiliza no dia a dia mesmo, folha de escritório, aquela que vai na nossa impressora A4 mesmo, folha bem simples, tá? O modelo ele é unissex, você pode fazer para menino, para menina, pode fazer neutro. Aqui, na primeira página, a gente tem as dicas de impressão, tem em formato de texto, em formato de imagem. Esse daqui é o quadradinho da escala. Quando você faz a impressão, você vem com a sua régua aqui e mede. Ele tem que medir 3 por 3 para que você tenha feito a impressão de forma correta.
Você pode iniciar imprimindo apenas essa página, página 2, confere para ver se está no tamanho certo e depois imprime o restante da apostila. Se você tem receio de fazer a impressão da sua apostila, fica com medo se vai sair no tamanho certo, se vai conseguir montar, todas as modelagens que eu tenho aqui no ateliê, a gente tem a versão dela impressa via correio, ou seja, eu vou fazer a impressão dela, vou montar as folhas, colar uma do ladinho da outra, vou colocar no envelope, postar no correio, você vai receber aí na sua casa tudo já certinho e montado. Isso é uma modelagem impressa, tá? E também tem o formato do PDF num valor assim super acessível, e aí você pode escolher o formato que fica melhor para você. Nessa página aqui a gente tem as dicas de impressão, a gente vai falar sobre peça piloto, sobre margem de costura, então é bem legal você ler antes de iniciar o seu projeto. E aqui então começa a modelagem. A modelagem ela é fácil para montar, tá bom? Aqui já tem, ó, as diquinhas sobre aparelho de viés. Você pode utilizar o aparelho de 3,5, de 4,5 ou fazer aqui igual eu fiz, que eu cortei uma tirinha de tecido, 5 centímetros de largura, e costurei aqui a tirinha, aí eu não precisei utilizar o aparelho de viés. Então, o acabamento fica aí à sua escolha. Essa daqui é a parte da frente, você vai utilizar o molde assim, ó, a folha deitadinha, e vai só colar aqui, ó, bem simples, tá? De um lado, você deixa esse espaço e passa cola, do outro lado, você vem aqui, corta bem em cima do risco e cola ali, unindo bem retinho todas as linhas. Você vai olhar aqui e cola. Aí, essa daqui é a parte da frente. Depois, a gente tem a parte das costas, que é no mesmo esquema também, ó. Fácil montagem, 2 páginas só, você já monta aqui a parte das costas. E depois, a gente tem aqui a parte da manga, mais 2 folhas aqui, que é só você colar aqui essa parte do meio. Qualquer dúvida, faça o pedido da sua modelagem impressa via correio. Montou a modelagem, você vai repassar esse molde para um papel. Eu tenho aqui o começo da apostila, aqui a parte da frente da blusinha, ela tá em grade sobreposta. O que que é isso? É um tamanho dentro do outro. Eu tenho aqui o RN, P, M, G, XG, e quando a gente monta aqui, ela fica um molde desenhado dentro do outro. Isso é grade sobreposta. Aí, você vai aqui embaixo, vai colocar um papel de molde aqui embaixo, pode ser um papel craft, uma cartolina, algum papel que você esteja reutilizando aí no seu ateliê. Coloca na sua mesa o papel de molde, coloca um carbono em cima, coloca esse molde em cima, faz um sanduíche com isso, vem aqui e passa uma canetinha. O legal é passar uma canetinha sem tinta, que aí você não risca o seu molde, não danifica. Então, você vai repassar essa modelagem que está em grade sobreposta para um papel separado, você vai fazer os tamanhos separados para poder utilizar, tá? E agora, eu já vou vir com o molde, né, no tamanho aqui que eu vou fazer o RN. Gosto de fazer o menorzinho porque aparece melhor aqui na câmera, né? Dá pra ver a peça inteira, então dá pra você entender melhor a peça. Agora, eu vou montar o meu molde e vou pegar o tamanho RN pra gente poder confeccionar a peça. Os tecidos que você vai utilizar, então, você pode escolher, tá bom? Pode escolher malha, desde que seja malha de algodão, tá? Pode ser uma malha canelada, pode ser a malha de algodão simples, pode ser a malha suedine, que também é uma malha de algodão, porém ela é um pouquinho mais espessa, mais grossinha, legal para fazer casaquinho. E você pode também fazer com tecidos planos, desde que seja tecido plano de composição de algodão, que não causa alergia no bebê. Então, você pode fazer no tricoline também, se você desejar. Você também pode fazer as costuras embutidas com costura francesa, assim você vai utilizar só a máquina reta. Então, aí são algumas diquinhas de acabamento que você pode alterar o projeto e confeccionar aí com o material que você tem. Se você tem apenas a máquina de costura reta, dá para você fazer sim, tá? Você vai utilizar aí a costura francesa nos acabamentos. Ai, André, eu não sei o que é costura francesa. No momento, eu ainda não tenho nenhum vídeo explicando sobre a costura francesa, pretendo fazer, mas é só você fazer uma busca no YouTube, né? O que é costura francesa, como fazer costura francesa, você vai ver que é bem fácil, você pode aplicar esse tipo de acabamento na peça também. E agora, eu vou montar o molde e a gente vai pro corte do tecido. Aqui eu já estou com o meu molde separado da grade.
O tecido que eu vou utilizar aqui hoje é o suedine. Suedine é uma malha de algodão, porém ele é uma malha assim um pouquinho mais espessa, mais compacta. Ela é mais grossinha, mas porém tem um toque muito delicado, suave, é uma malha de algodão. Então, é o suedine que eu vou utilizar. E para fazer os acabamentos, eu tô aqui com uma malha de algodão comum. Já cortei a tirinha aqui. Ela tem 4,5 de largura. 4,5 de largura, porque o aparelho que eu vou utilizar é de 4,5. E também, se eu quiser fazer sem o aparelho de viés, é só eu tá dobrando ela aqui e costurando igual o modelinho que eu mostrei no início da aula, tá? Então, a gente pode usar a mesma tirinha de acabamento, só vai mudar a forma que a gente vai costurar. Vou pegar o meu tecido, vou dobrar ele já com o direito pra fora, o avesso pra dentro. Isso fica mais fácil, porque na hora que eu levar o tecido lá pra máquina de costura, ele já vai estar posicionado do jeito mais fácil pra poder costurar. Vou colocar ele dobrado e vou cortar todos os moldes já duplos, né? Vou cortar lado direito, lado esquerdo. Você presta atenção no seguinte, no fio do tecido é o mesmo sentido da auréola ou da dobra dele, e o fio do seu molde, que também vai estar marcado aqui na modelagem, qual que é o fio, tá? O fio aqui marcado na modelagem, ele tem que acompanhar o fio do tecido, que é a auréola, né? A beiradinha ou a dobra. Então, presta bastante atenção nisso na hora do corte. O fio do tecido e também observa a estampa, tá? Se a sua estampa não é uma estampa aí que vai ficar de ponta cabeça. Observando isso, é só você colocar o seu tecido duplo e fazer o corte das partes. A margem de costura que eu vou utilizar é de meio centímetro se você for costurar na overlock e 1 centímetro se você for costurar na máquina doméstica. A parte das costas eu vou posicionar na dobra do tecido, o restante do molde eu adiciono a margem de costura, e a parte da frente, como ela é aberta, eu posso posicionar aqui. E depois eu vou dobrar esse tecido aqui e cortar as mangas. Aqui, na hora de cortar a manga, eu vou dobrar o meu tecido e vou posicionar o meu molde na dobra. Aqui, o molde, ele já tem o espaço para você fazer a dobra e fazer a barra. Se você for fazer a barra só dobrando ele aqui, passando uma costura reta, você vai cortar igualzinho tá aqui. Se você for adicionar um punho, né, fazer um acabamento depois aqui com esse tecidinho, né, for fazer um punho com outro tecido, um punho separado, aí você vai pegar essa parte que tem aqui, você vai dobrar e vai cortar sem ela, tá? Como aqui fica um buraquinho, um espacinho bem pequeno pra gente tá dobrando e costurando na reta, eu gosto de colocar punho, que eu acho que fica mais fácil de encaixar na máquina e costurar na hora que a gente tá fazendo, tá? Então, eu não vou fazer barra, eu vou pôr um punho, eu deixo essa parte dobrada e mantenho a margem de costura em todo o molde da manga. Agora, nós vamos iniciar a costura da peça. Nós vamos iniciar fazendo a costura dos ombros. Então, eu vou pegar frente e costas e vou unir eles pelo ombro. Essa daqui é a parte das costas. Aqui é a minha parte da frente, que vai ficar aberta. A gente vai unir aqui, ó, os ombros, tá? Então, eu coloco direito com direito. Pode pôr um alfinete aqui, né, pra estabilizar esse tecido. E você vai costurar aqui e aqui. Costurei os ombros, agora a gente vai abrir aqui a nossa peça e nós vamos costurar a manga aqui na cava. Então, a gente vai pegar aqui a manga, vai abrir ela. É legal você vir aqui, ó, na parte de cima, na cabeça da manga e fazer uma marcação aqui no meio dela. Pode ser uma marquinha com canetinha, com lápis aí de alfaiataria, como também pode ser um pique.
Se você for fazer um pique, faça um pique bem pequeno, porque é malha, depois cede e fica um pique muito grande, tá? Essa marcação que a gente fez, a gente vai centralizar ela com a costura do ombro, tá? Então, nós vamos estar costurando aqui, ó, nessa parte, tá? Agora, você vai fazer o seguinte, você vai colocar direito com direito, vai alfinetar a marcação com a costura do ombro. E você vai trazer esse tecido até aqui e vem costurando e depois traz o tecidinho pra cá, tá? Então, a gente aplica agora a manga na peça. Costurei as mangas aqui no meu casaquinho, agora eu vou fechar ele. Deixa bem alinhado aqui, ó, as duas costuras, frente e costas, coloca um alfinete aqui. E a gente vai fechar apenas uma das laterais, tá? Então, eu vou vir aqui e vou fechar um lado. Começo aqui e vou até o fim, de uma costura apenas, de fora a fora. Fechei aqui essa lateral do meu casaquinho, agora eu vou fazer o acabamento em volta dele. Agora, você vai escolher se você vai passar o viés ou se você vai utilizar uma faixinha de tecido dobrada, tá? Bem simples, se você for fazer dobrado, você vai pegar a sua faixinha, vai dobrar ela ao meio e vai costurar ela aqui. Não vou fazer com faixinha, vou fazer com viés. Então, é só iniciar por aqui, passando no aparelho de viés. Então, você vai vir aqui, ó, na barra, na parte das costas, começa por aqui, passa todas as costas, passa pela frente, sobe aqui, ó, no transpasse, na gola, gola das costas. O outro lado aqui da parte da frente, né, faz o transpasse aqui, desce aqui na barrinha e vai sair aqui. Então, por isso que a gente ainda não fechou essa lateral do casaquinho, porque eu preciso dessa parte aqui aberta para vir passando aqui o meu acabamento, tá? Então, eu vou fazer aqui o acabamento, vou passar o viés. Depois que eu passei o viés, aí sim, eu fecho aqui essa lateral, do mesmo jeito que eu fechei essa daqui. Aqui agora eu vou posicionar o meu aparelho de viés. Esse aparelho de viés que eu tô utilizando é de 4,5, ou seja, a entrada dele aqui tem 4,5 centímetros e vem marcado aqui no aparelho, tá? Vem marcado aqui a numeração dele. Aqui na parte de trás eu coloquei o parafuso, tem um buraquinho na máquina, você encaixa. Deixa eu virar aqui. Você encaixa aqui um parafuso, ó. Se a sua máquina não tiver o buraquinho, não tem problema, dá pra você colocar o aparelho do mesmo jeito. Você vai posicionar essa parte de trás dele com uma fita, tá? Então, se não tem buraquinho, dá pra usar do mesmo jeito. Dá pra você usar na máquina doméstica e na máquina industrial. É só colocar o parafusinho ou colocar uma fita. Primeiro eu vou prender ali a parte de trás, aí a gente posiciona aqui a frente dele pra sair certinho. Tem uma videoaula aqui no canal ensinando a posicionar e costurar o viés, tá? Então, essa aula tem mais detalhes. Se você ainda não sabe costurar o viés, dá pra assistir aquela aula lá, que é uma aula, assim, que eu explico mais e dou dicas pra você estar posicionando certinho ali, tá? Então, você vai colocar uma fita aqui atrás ou parafuso, e aqui na parte da frente também, você coloca uma fita, quando você posicionou ele, ele já tá do jeitinho que você quer. Outra dica também é depois que você posicionou e ele tá costurando do jeitinho que você deseja, você pega uma caneta permanente, vem aqui na sua máquina e faz uma marcação. Faz uma marquinha aqui e uma marquinha aqui com a caneta. Assim, quando você tirar o aparelho e precisar colocar ele de novo, você não precisa ter esse trabalho de ficar posicionando ele. Você vai, coloca ele ali naquelas marcações que você fez com a sua caneta, coloca a fita e já vai estar prontinho, tá? Vou colocar a faixinha de tecido. O avesso fica sempre virado pro meu lado, o direito fica virado lá para as costas. Esse daqui é um aparelho de viés, o tamanho dele é 4,5 de 2 dobras. Passei aqui a minha faixa, agora eu coloco ela lá embaixo do meu pezinho calcador, costuro um pouco e aí eu vejo se tá costurando onde eu quero, ou se eu preciso puxar um pouquinho mais pra direita ou pra esquerda, até eu posicionar ele bem legalzinho. Então, ó, você sempre treina primeiro, costura um pouco, tá? Ó, aqui eu tenho que puxar ele um pouquinho mais pra lá. Você vai costurar um pouco, você vai olhar aqui atrás, ver se a costura tá saindo na beiradinha, se tá costurando a parte de cima e a parte de baixo também, tá? As duas tem que ficar bonita a costura, tanto em cima quanto embaixo.
A dobra tem que estar igual em cima e embaixo e tem que estar pegando aqui nessa beiradinha. Não adianta a costura estar pegando aqui no meio ou pegando pro lado de cá, que não vai prender o seu tecido lá do casaquinho, tá? Tem que ser nessa beiradinha aqui, ó, beiradinha do lado de fora. Costurou um pouquinho, ó, tá ficando bonitinho? Então, agora você pode fixar aqui também com a fita, para ele não sair mais do lugar. Faz as marcações com a caneta e agora a gente passa o casaquinho ou a peça aí que você tá costurando. A gente vai passar aqui, ó, com o direito da peça virado pra cima. Pega a pontinha da peça, coloca lá dentro do aparelho, ajeita bem para não ficar dobrado. Uma mão você vai aqui, ó, na sua peça orientando ela e a outra mão você vem aqui desenrolando o seu rolinho de viés. Faz a curva devagar, ó, faz a curva com cuidado para ficar bonitinho. Sempre colocando seu tecido lá dentro do vão do aparelho. Esse viés aqui, ó, ele corre solto, você não puxa ele, não tensiona, porque senão a sua peça depois fica franzida. Terminei aqui, passei toda a minha peça, então eu posso fazer o corte aqui do meu viés. Agora, eu vou fechar o meu macacãozinho, né? Vou fechar a outra lateral dele que eu tinha deixado aberto. Vou fechar lá no overlock, essa outra lateral aqui. Aqui, as pontinhas do viés, onde eu comecei e onde eu terminei, eu vou cortar rente e além de passar aqui o overlock, eu vou voltar aqui na reta e rebater a costura só aqui em cima para deixar ela mais reforçada e para não desmanchar. Depois é só colocar os punhos nas pontinhas das mangas. Então, aqui eu já fechei a outra lateral do meu casaquinho e fiz o acabamento aqui reforçando a costura na reta, tá? Então, ele já tá com a parte aqui do viés bonitinho. Então, agora nós vamos colocar o punho aqui na manga. Pra gente colocar o punho, eu tô utilizando aqui uma malha ribana, que é própria pra fazer punho, ela tem mais elasticidade, tá? Vou cortar uma tirinha pra colocar aqui. Eu vou cortar uma tirinha com 5 centímetros de largura pra tá colocando ali, tá? Então, eu vou olhar aqui na minha reguinha. Essa reguinha aqui também é uma reguinha de patchwork. Eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo o link de onde eu comprei essa reguinha aqui, tá? Eu comprei um kit com várias réguas. Você pode ver kit de régua com cortador junto ou só régua. Nesse caso aqui eu peguei um kit que tinha várias reguinhas e me ajudam bastante aqui no ateliê, tá? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também. Então, eu vou cortar uma faixinha, primeiro, com 5 centímetros de largura. Se você fez o acabamento ali em volta do seu casaquinho, costurando uma faixinha na overlock, você pode utilizar a mesma faixinha, tá? Cortei aqui, agora eu vou precisar medir aqui na manguinha o tamanho que eu vou fazer. Eu vou cortar ela um pouquinho menor do que a largura da boquinha aqui da manga, tá? Porque é um tecido que estica e pra ele ficar um pouquinho mais fechadinho depois que ele tiver costurado aqui. Então, eu vou dobrar esse tecido e vou cortar ele 1 centímetro menor, tá? Então, você pega uma fita, uma régua pra medir esse 1 centímetro menor, ou você olha aqui em cima da sua base de corte, tá? Pra você ver aqui, ó, 1 centímetro a menos, ó, um dedinho menor. Medir pra costurar aqui, eu já pego e faço outra igual, pra já ficar padrão do mesmo tamanho as duas manguinhas. Cortei aqui os dois, vou fechar elas pra poder costurar ali. Então, eu dobro, fecho aqui, dobro e fecho aqui também. Fechei aqui o meu punho, agora eu vou pegar ele, vou dobrar o meio, deixando essa costura por dentro, né? Ela vai ficar embutida ali. Olha que delicadeza, esse tamanho que eu tô fazendo aqui é o RN, ele é bem pequenininho. Aí eu encaixo aqui, ó, no meu dedo, pra ficar mais fácil, esse punho já dobrado. Essa costura aqui que eu fechei ele, eu vou alinhar
com a costura aqui da parte de baixo do bracinho. Então, eu coloco aqui eu coloco um alfinete para prender e vou fazer a costura fechando aqui essa boquinha, tá? Ele é menor do que a boquinha da manga, tá? Mas é um tecido com elasticidade, então você vai esticar apenas o punho e passar a costura aqui em volta. Prontinho, o punho do meu casaquinho já foi colocado, tá? Observa bastante aqui as costuras para deixar alinhado, ó. Capricha bastante aqui, tá? E agora a gente vai colocar os botõezinhos e ele já vai estar finalizado. O botãozinho que eu tô utilizando é o botãozinho tic-tac número 12. Não coloque botãozinho de numeração menor, porque senão depois ele acaba escapando, tá? E utiliza também um botão de boa qualidade, tá? Esse daqui é botão Ritas. Esse alicate aqui, ele chama alicate Can, e é ele que eu vou utilizar para colocar aqui os botõezinhos. Vou colocar 3 botõezinhos. Também tem videoaula aqui no canal do alicate Can. Gente, olha isso, que coisa mais fofa desse mundo, o nosso casaquinho pronto. Eu adoro confeccionar roupinhas para bebê, espero que você goste também. E recadinhos importantes. Participa lá do meu grupo do Face, Costurando com Andréia Cristi, o link vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo. E posta foto lá do seu casaquinho. Eu quero ver como que ficou o seu casaquinho, quero conhecer o seu trabalho, conhecer você, ver que tecidinho que você escolheu para confeccionar a sua peça. Qualquer dúvida que você tiver também pode fazer uma postagem lá no grupo com a sua dúvida, deixar o seu comentário aqui abaixo do vídeo, chamar no WhatsApp do ateliê. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Espero que você tenha gostado da videoaula de hoje, das dicas de costura e que você faça muitos aí no seu ateliê para vender. Tchau, tchau e até a próxima aula!